E aqui no Fórum Getap a discussão também gira em torno da rentabilidade que o milho pode trazer para o produtor. Aqui ao meu lado, Lucílio Alves, pesquisador lá do CPEA. Um momento de importância para a decisão do produtor sobre o que ele vai produzir nas próximas safras, se ele vai ter ou não renda. Para começar essa história, Lucílio, para saber se ele vai ter renda ou não e como que está essa rentabilidade dele, no caso específico do milho, a gente tem que entender como é que está essa relação de oferta e demanda e qual é o cenário mundial. Como é que começa essa história, Lucílio? Alexander, primeiro ponto, vamos olhar o aspecto do produtor, em que ele considera sempre um contexto de sistemas de produção. Então, o que ele vai ter na primeira com a segunda safra? Nós estamos com o processo de cultivo da safra de verão em andamento e a decisão de sistema para a temporada 22-23 já foi tomada, em que os dados apontam um aumento da safra de verão, o aumento da área de verão para o milho. E também uma expectativa muito favorável para o milho de segunda safra em termos de expansão de área. Por que isso está acontecendo? As rentabilidades de 21 e a rentabilidade de 22 foram muito positivas, muito boas. Resultado de um preço internacional em dólares em alta e de uma taxa de câmbio em alta. E as compras dos insumos tinham sido feitas em períodos anteriores a patamares melhores, né? Isso ampliou a margem do produtor. A grande questão realmente fica para 22, 23, em que parte dos produtores compraram os insumos a preços altos no primeiro semestre, outros demoraram um pouco, atrasaram um pouco essas compras, estão já conseguindo preços muito melhores do que aqueles de março e abril, mas a grande questão realmente fica em relação a preços no momento de comercialização. Então, como as vendas antecipadas foram em ritmos menores do que em anos anteriores, abre-se um risco maior para frente. E a grande, realmente, né, qual é a expectativa de preços para início de 2023 para a safra de verão e depois o terceiro trimestre de 23 para a segunda safra. Isso vai depender da oferta e demanda, que por enquanto, para um contexto mundial, sinaliza estoques menores, preços não têm margens para quedas muito grandes e para o Brasil vai depender da taxa de câmbio. Porém, o fator exportação também pode pesar para o Brasil, em que um ritmo mais intenso de exportação enxuga a oferta e preços podem subir ou ter um parâmetro mais atrativo em momentos posteriores. Bom, então o que você está colocando é que a gente pode ver para essa próxima safra uma rentabilidade talvez menor do que em anos anteriores? Já dá para projetar isso? O que as curvas estão apontando é exatamente esse cenário, Alexandre. 21 e 22 foram muito bons em termos de margens, porém os preços parecem estar caindo, ou caíram, pelo menos de mercado interno, de forma mais intensa do que os itens de custos de produção. Então a margem do produtor para a temporada 22-23 tende a ser menor do que as duas anteriores, apesar de ainda positivas. Pois é, mas quando a gente olha num contexto mais de mercado internacional, como você bem colocou, os estoques estão apertados. Isso dá uma certa estabilidade para o preço no mercado internacional e como é que isso funciona para o Brasil? O preço internacional, assim como a soja, ele influencia também na formação de preços aqui no Brasil? Em um contexto internacional, os estoques da temporada 22-23 estão caindo, mesmo apontando a América do Sul produzindo uma safra recorde. Porém, para essa América do Sul, não esqueçamos que a gente tem Brasil e Argentina totalmente em aberto. Se tivermos algum problema, estoque mundial cai mais ainda e, consequentemente, o cenário de preços internacionais podem subir. Esse ambiente sinaliza preços em dólares não sofrendo uma pressão muito forte. Isso contribui para uma paridade de importação favorável para o Brasil, quanto o exportador receberia. Mas esse exportador também recebe em reais, e esse reais depende da taxa de câmbio. Então o fator câmbio é outra variável importante nesse processo, além do preço internacional. Fator relevante, guerra, Rússia contra a Ucrânia, exportação automaticamente em queda, menor oferta dos Estados Unidos. Consequentemente, o mundo vai precisar que o Brasil exporte um pouco mais de produto em 23. E isso pode ser favorável
para que a gente tenha, inclusive, um enxugamento mais rápido dos nossos estoques e contribua para uma sustentação de preços. Se o Brasil produzir tudo isso que está projetado, vamos ter um excedente de produção? E como é que a gente faz para enxugar isso ou para, enfim, organizar as coisas aqui dentro? Ponto importante, as estimativas atuais sinalizam oferta recorde no Brasil, sinaliza 136 milhões de toneladas em disponibilidade interna, um consumo superior a 81 milhões de toneladas, portanto um excedente muito grande. E o mundo precisa desse excedente, 55, 56 milhões de toneladas, para atender uma oferta do hemisfério norte menor. Consequentemente, as estimativas apontam também exportação recorde na casa dos 45 milhões de toneladas. Isso vai enxugar o mercado doméstico, mas o lado importante, isso é o que o mundo espera e tomara que a gente tenha esse ambiente extremamente favorável e que especialmente a região sul e parte do sudeste do Brasil não sofra com seca como sofreu os últimos 2 anos e consigam recuperar. Eu acho que um ponto relevante nesse ambiente é de que quando a gente olha os números macros, parece tudo muito bem, mas a gente sabe que nós temos uma parte dos produtores, especialmente sul, parte do sudeste, parte do Mato Grosso do Sul, que sofreram com seca nos últimos 2 anos. E eles precisam sim de um ambiente melhor de produção e de preços para dar um alívio em seu fluxo de caixa de forma geral. Você falou aí que o mundo precisa desse milho excedente que o Brasil pode produzir. Mas aonde que entra aí o risco recessão? Isso está no radar também? Isso pode trazer alguma implicação para essa demanda internacional? Os números macros já apontam uma demanda para 22-23 menor do que a 21-22. Já é um cenário, um respaldo desta recessão. Claramente, também está tudo em aberto. Qual vai ser o tamanho efetivo desta recessão? Qual vai ser a política, especialmente dos Estados Unidos, para controle, inclusive, de inflação? Ou para a União Europeia como um todo, de inflação e automaticamente de recessão. Isso vai ter impacto na demanda. Outro ponto relevante. Nesta semana, nós tivemos dados vindo da China, em que eles estão com o pior cenário de Covid dos últimos meses. E na China, quando se tem um caso de Covid, fecha-se uma região inteira ou até mesmo uma cidade inteira. O controle é muito rígido. Então agora com os casos se incrementando e automaticamente fechamento de comércio de forma mais intensa, isso vai afetar crescimento, vai afetar em demanda. E isso tem um respaldo também numa demanda mundial para carnes e automaticamente para milho, para farelo e assim por diante. E, consequentemente, isso vai ser sentido em 2023. Ou seja, existe uma necessidade, o cenário é positivo, mas ela precisa acontecer. Exatamente. Tudo são possibilidades e o grande ponto é, tanto para vendedor quanto para comprador, não perca as oportunidades que são postas à mesa e não espere algo muito grave acontecer ou de oferta ou de demanda para que realmente a gente tenha um sobressalto de preço e se ganhe taxas maiores. Aproveite as oportunidades que são postas à mesa. O mercado hoje está sinalizando oportunidade, Lucílio. Você vê em algum momento aí o produtor tendo que prestar atenção no que está acontecendo? As relações de trocas atuais já são as melhores dos últimos meses. Na verdade, do último ano. E se esta relação de troca é uma das melhores, já é um sinal de que há possibilidades importantes. O ritmo de negociação da safra de verão e da segunda safra está mais lento. E aí, de novo, será que não é o momento de travar um pouco mais? O grande fato é que, como a gente também comentou há pouco, parte dos produtores perderam nos últimos 2 anos. E isso abre-se automaticamente uma desconfiança em termos de qual é o percentual da produção que vai se comprometer e se o fator climático me atrapalhar novamente e eu ter que buscar esse produto no mercado. Então, esse ambiente recente dos últimos 2 anos impacta nessa decisão do produtor, deixando ele um pouco mais retraído. Quer dizer, está tudo muito em aberto, mas o produtor tem que se planejar e se adequar e, como você mesmo sugeriu, participar nas oportunidades. Resumo da hora.
exatamente nesse cenário, né? Contas na mão e aproveite as oportunidades, vai aos poucos fazendo essas negociações, mas não espere a produção estar ocorrendo, que é exatamente no momento de maior oferta que os preços caiam e olhando do ponto de vista do vendedor, não parece ser o momento adequado para a negociação. Muito bem, você viu aí que as perspectivas existem, as possibilidades estão abertas ainda, mas você deve encontrar nas oportunidades a melhor forma de se planejar e, mais do que isso, de se garantir aí em termos de rentabilidade positiva para a sua lavoura. Daqui a pouco a gente volta direto aqui de Goiânia com mais informações para você.